Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Admiradores da Seleção Argentina. Prazer imenso ter você por aqui. Hoje eu venho com algumas notícias, acerca desse confronto que vai acontecer aí pelas oitavas de finais da Copa do Mundo 2022. A Argentina e a Austrália vão jogar amanhã, tá? Tô gravando esse vídeo aqui no dia 2 de dezembro e o jogo vai acontecer no dia 3 de dezembro às 16 horas, horário de Brasília, tá? Então, no horário de Brasília vai ser às 16 horas. E aí, o que é que acontece? O técnico da Austrália está muito confiante, isso é uma coisa que está me chamando a atenção. Eu queria compartilhar aqui algumas provocações, inclusive, que ele fez para a seleção argentina. O que parece, ele está tentando desestabilizar a seleção argentina emocionalmente e está tentando mostrar ali uma certa confiança. A gente não sabe até que ponto realmente isso aí é uma coisa que ele está falando só para não parecer que eles estão com medo, ou se realmente eles estão acreditando mesmo na vitória da Austrália, tá? E ele falou algumas coisas que provocam a seleção argentina. A gente não sabe até que ponto isso vai ou não impactar os jogadores, e é isso que eu vou dividir aqui com vocês. A primeira coisa que ele falou, provocando a seleção argentina, né, e mostrando essa confiança, ele vai dizer que ele está com um grupo unido. Ele deu algumas entrevistas falando sobre isso. Então, na opinião do técnico, eu tô até com o nome dele aqui, que é o Graham Arnold, tá? Ele vai dizer que o grupo da Austrália, né, essa seleção da Austrália, ela tá extremamente unida, tá extremamente focada, inclusive por causa disso acabaram vencendo a Dinamarca. E aí, sobre os argentinos especificamente, ele soltou duas provocações aí, né, que a imprensa brasileira, inclusive, está até explorando essas provocações. A primeira que ele vai dizer é que a Argentina vai jogar contra uma camisa amarela, tá? Então, ele está fazendo uma alusão aí à questão do Brasil. No entendimento dele, ao que parece, a Argentina teria ali medo, né, de jogar contra o Brasil. Então, ele veio com essa conversa aí, né? Que olha, os argentinos vão jogar contra uma camisa amarela, tá? Então, é alguma coisa mais ou menos nesse sentido que ele está querendo falar, né? Soltando aí esse gracejo. Mas uma outra questão que eu acho que ele errou muito feio, né? É quando ele diz, por exemplo, que venceu a Argentina recentemente. Ele fala isso porque ele era o técnico das Olimpíadas em Tóquio de 2020. As Olimpíadas não aconteceram em 2020 por causa da pandemia, aconteceram em 2021, um ano depois, mas mesmo assim a gente fala as Olimpíadas de Tóquio em 2020, né? Nessas Olimpíadas a Argentina perdeu para a Austrália por 2-0, tá? Então o técnico, o treinador da equipe da Austrália era ele, e o Graham Arnold. E agora ele está treinando a seleção principal. Lembrando que aquela seleção, a seleção sub-23, a Argentina foi com vários jogadores, a grande maioria, a esmagadora maioria dos jogadores que foram para aquelas Olimpíadas lá, não são jogadores da seleção principal. E esse detalhe aí eu acho que o técnico da Austrália não está lembrando ou está fazendo questão de esquecer, né? Está fazendo questão de não ressaltar isso aí. O único jogador, se não me falha a memória, que estava naquela seleção em 2021, das Olimpíadas de Tóquio 2020, foi o McAllister, né? Era o único jogador. Até o treinador era diferente. Se não me engano, o treinador da Argentina era Rodrigues, alguma coisa assim. Posso estar enganado. Mas o fato é o seguinte: é que o técnico da Austrália, ele chegou soltando essa, né? Que a Argentina vai jogar contra uma seleção. Ele disse o seguinte: olha, no campo são 11 contra 11 e eles vão jogar contra uma seleção de camisa amarela, né? Além do mais, a gente já venceu a Argentina recentemente por 2-0 lá nas Olimpíadas de Tóquio. Mas aí ele não ressalta que não tinha Messi, não tinha Di Maria, não tinha Lautaro Martínez, não tinha Álvaro Fernandes, não tinha o Depou, não tinha o Acunha, não tinha nada, nenhum desses jogadores, né? E aí o único jogador que tinha realmente era o McAllister, tá? Então é uma configuração completamente diferente. Inclusive ali teve um debate, né, nesse período, quais são os jogadores que gostariam de ir, por exemplo, para as Olimpíadas ou não, se haveria risco ou não, porque a gente estava em plena pandemia. E algumas pessoas chegaram a dizer, inclusive, até que seria irresponsabilidade fazer a pandemia com aquele cenário global, né, o número de mortes e por aí vai. Então, foi uma Olimpíadas atípica, completamente contraditória, né? E o técnico Graham Arnold, ele era o técnico daquela seleção e agora ele chega soltando essa aí. Ao que parece, ele está tentando, inclusive, até desestabilizar a seleção argentina. O Depou, inclusive, deu uma declaração dizendo que não tem desculpa, enfim, que a Argentina vai para cima mesmo
E realmente a Argentina parece estar confiante. E a questão do Di Maria, que muita gente está perguntando, inclusive, nem ia citar nesse vídeo aqui, mas já estou me antecipando. A questão do Di Maria, provavelmente ele vai para jogo, tá? Então acho que ele vai para jogo, dependendo do que acontecer no primeiro tempo, ele deve sair ali mais ou menos aos 20, 30 minutos do segundo tempo, porque ele está realmente com desgaste. Ele fez um exame aí de ressonância e não foi detectada nenhuma lesão, né? Foi apenas um susto mesmo. Então tem gente perguntando aí se Di Maria vai para o jogo ou não. Ao que tudo indica, Di Maria vai para o jogo sim, tá? Aí volto a dizer, né? Dependendo do resultado. Como é oitavas de finais, tudo pode acontecer. Um 2-0, inclusive, eu acho um placar extremamente perigoso, né? Às vezes eu acho, inclusive, até que 2-0 é mais perigoso do que 1-0, principalmente na fase do mata-mata. Porque 1-0 a equipe ainda está muito atenta, né? Ela não entra naquela fase de descanso. 2-0 parece que o negócio já está ganho ali. E um time pode fazer, sim, 2 gols em 5, 10 minutos. Então, a Argentina não pode relaxar, né? A gente sabe, desde a da derrota para a Arábia Saudita, o Messi já falou sobre isso, que agora são 6 finais. E essa é mais uma final para a seleção argentina contra a Austrália. Então, tem muita gente dizendo que o jogo já está ganho. Eu, sinceramente, prefiro manter o pé atrás. Vamos ver como é que as duas seleções vão se comportar. Eu acho que a Austrália vai entrar tentando ali fazer um gol no contra-ataque para desestabilizar a Argentina. Eu acho que a Argentina vai para cima, a Austrália vai ficar se defendendo, mas aí se sai um gol da Argentina logo de início, né? Então isso acaba tranquilizando e vai fazer com que a Austrália venha para cima. E aí a Argentina vai jogar do jeito que ela gosta de jogar, com espaços, inclusive para Di Maria, para o Acunha, para o Messi e para os garotos jovens, né? O Enzo Fernandes, o Álvares. A gente não sabe até agora quem vai entrar, se é o Álvares ou se é o Lautaro Martinez, mas qualquer um dos dois que entrar, eu acho que a gente vai estar bem servido, ok? Então, a partir de agora estão aparecendo 2 vídeos para você que a gente já gravou daqui do canal. Um deles sou eu que estou te indicando, o outro é o próprio YouTube que está te indicando. Então, eu vou combinar o seguinte com você: você escolhe um dos dois e eu te vejo nesse próximo vídeo, tá? Forte abraço e até lá!